São muitos os estudantes do idioma japonês que possuem dificuldade para pronunciar os fonemas do idioma japonês com perfeição. E quando a gente fala de perfeição, é claro, não significa que você deva ser a pessoa que pronuncia, digamos assim, a língua japonesa, né, com tal perfeição que se aproxime aí de um nativo. Não é isso que eu quero dizer, tá? Quero dizer para que você estude o idioma através do hiragana, ou seja, utilizando o hiragana e depois o katakana também, é claro, para que você entenda os fonemas do idioma. Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, e muito provavelmente você já deve ter visto algum deles. Mas hoje eu quero aqui aproveitar esta oportunidade para passar para você alguns silabários, né? Alguns dos nossos símbolos, dos nossos ideogramas, também podemos chamar dessa forma, de hiragana, que possuem uma certa peculiaridade no seu som, né, na sua pronúncia, e que isso talvez possa te ajudar bastante. Por que, que eu foco muito nisso? Para começar, é importante que você entenda, se você não me conhece, sou Jin Takahashi, professor do idioma japonês aqui no Japão, país onde eu vivo há mais de 30 anos e leciono o idioma há basicamente aí praticamente 20 anos, tá? E eu percebo que muitas pessoas às vezes procuram o estudo do idioma com as letras romanas, que é o Romaji. Eu nunca aconselho o meu aluno a estudar com as letras romanas, porque eu não acredito que ele vai conseguir fazer uma pronúncia correta da língua se ele utilizar essas muletas que eu chamo, que são as letras romanas, para o seu processo de aprendizagem. É importante que você aprenda pelo menos o silabário, né, que é esse conjunto de 46 símbolos do hiragana, e depois do katakana, e aí depois sim você vai incluindo kanjis, você vai aprimorando um pouco mais o seu conhecimento, mesmo porque a presença de kanji em determinada estrutura no seu processo de aprendizagem, por exemplo, né, de uma estrutura gramatical, de uma frase, ou de um texto, quando você está iniciando, nós, como professores, de forma geral, colocamos o furigana, ou seja, a leitura em cima deste kanji, que é feita em hiragana. E aí você poderá, né, estudar, ler e ter uma fluência bacana, entendendo o som que estes fonemas representam na língua. E é importante você entender isso neste momento, tá? Deixa eu passar para você, então, aproveitar esta oportunidade para falar de alguns desses fonemas nesse momento, tá? O primeiro que eu quero passar para você é este aqui, ó. Hu, hu, que ele está na família, né, no grupo de ha, hi, hu, he, ho. Preste atenção que eu estou falando ha, hi, hu, he, ho. Tá? Quando nós escrevemos ha, hi, hu, he, ho em letras romanas, esse ha é escrito desta forma com H. Ha, hi, hu, he e ho. Tá? E aí, você tem aqui apenas o hu com F. Por que isso? Porque o som deste silabário em questão, deste símbolo, ele é uma mistura meio que do som do H, que em Nihongo ele tem o som de Ha, tá bom? E não é A, como nós teríamos, né? Como se fosse mudo isso no português, como hoje eu vou ler. Não, não é assim que fala, tá? É Ro, ele tem um som como se tivesse um R aí, tá bom? E aí sim, aqui você vai entender o porquê que ele tem uma pronúncia diferenciada, uma peculiaridade. É como se fosse esse som de ru com fu juntos. E aí fica meio que soprada. É ru, como tai hu, por exemplo, que é o quê? É o tufão. Como tohu, que é o queijo de soja, por exemplo. Né? Como futon, que é o edredom, não é mesmo? O futon é aquele que a gente deita, tá? Tipo colchonete, né? O edredom é o kakebuton. Aí ele muda a pronúncia. Mas enfim, só para você entender. Que futon, então, ele tem este som, não é simplesmente fu, não é tofu, é tohu, não é taifu, é taihu. Não é futon, é futon. Percebeu?
Esta singularidade, não é, da pronúncia deste silabário vai te ajudar a pronunciar muitas palavras, muitos vocabulários no idioma corretamente. E é bem bacana que você entenda isso neste momento. Quero aproveitar que eu escrevi aqui o re também, lembrando para você que este silabário aqui, ele pode ser lido como re, mas também pode ser lido como e, como se fosse enfim, como se ele tivesse ali um acento circunflexo. E é fechado, não é é, tá bom? É e. Que neste caso aqui ele será utilizado quando for uma partícula. Uma partícula que indica um deslocamento para algum lugar, tá? Por exemplo, Tokyo e ikimashita. Eu fui a Tóquio. Então, este e indicou para mim o quê? Esse meu deslocamento, né, para Tóquio, esse meu trajeto para Tóquio, ok? Mas, enfim, só para você entender que aqui nós teremos, então, duas leituras para este silabário em questão, tá bom? Deixa eu apagar aqui, porque eu quero passar para você um outro que, para mim, ele é um dos mais importantes para você entender neste momento, que é este aqui, ó, wo, e nós escrevemos com W-O. E eu quero, neste momento, ressaltar que alguns japoneses, até inclusive alguns educadores, alguns professores da língua japonesa, costumam pronunciar este o como se fosse o silabário o, simplesmente. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Eu entendo que, numa linguagem falada, tá? Quando o japonês está falando no seu dia a dia, fala rapidamente, tudo mais, pode até parecer que o som deste silabário é igual ao o. Mas se fosse, quando nós escrevemos em letras romanas, ele não teria W. Tanto é que ele está no wa, wo, Eu vou colocar aqui porque eu quero já aproveitar para falar sobre o Wa, wo, que ele é bilabial. Mas vamos nos concentrar aqui neste momento. Este wo, ele é utilizado como uma partícula somente, unicamente e exclusivamente para uma partícula que indica para mim um objeto direto de uma frase constituída de um verbo transitivo direto, de um tadoshi, tá? Essa não é a aula de hoje, mas vamos colocar aqui para você assim bem simples, uma frase simples, tá? Niku o tabetai desu. Colocar tai desu, tá? Então, niku significa carne. Taber é o verbo comer, e aqui eu coloquei na forma tai, que é querer, desejar. Então, niku o tabetai desu. Este o, ele indica para mim o meu objeto direto da minha oração, que é quem? Aquele objeto, aquilo que sofre a ação do meu verbo na minha oração, que sofre a ação do meu verbo transitivo direto, um tadoshi, que é este aqui, para que você possa entender neste momento. A aula não é para falar sobre isso, mas o verbo comer, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, sempre você tiver algo que sofre a ação do seu verbo, tá? Pense assim, ele será um tadoshi, só para simplificar. E ele estará com a partícula o. Presta atenção que a partícula é o, não é o, como muitas pessoas acreditam ser, né? Ou até já vi algumas pessoas ensinando o Nihongo na internet. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor e nem que eu detenho todo o conhecimento do universo. Eu sou um eterno aprendiz, mas isso daqui é algo que eu vejo sendo ensinado que eu não concordo. Eu, Jin Takahashi, não concordo. Isso baseado na minha vivência com o povo japonês, na minha experiência como professora há praticamente 20 anos neste país, a todos os trabalhos que eu já efetuei como professor em instituições educacionais e todos os japoneses que eu conheço, que passaram pela minha sala de aula, pela minha vida, tá? Eu sempre pergunto, sempre que eu tenho oportunidade, eu escrevo num papel. Se você tiver dúvida, faça como eu. Escreva este silabário em um papel e peça para um japonês ler para você.
você perceberá que ele vai ler corretamente. E é diferente, não é o, é o, e aqui é o. Pronto. Daí você já tira essa dúvida. Você não precisa acreditar em mim. Você escreve num papel e peça para um japonês ler. E aí você vem aqui depois e comenta para mim neste vídeo o que foi que o japonês disse para você. E você verá que eu tenho razão. Que existe uma diferença na pronúncia desta partícula que precisa ser feita corretamente. Porque no seu processo de aprendizagem, quando você chegar lá na frente do seu aprendizado e se deparar com a linguagem honorífica do Keigo, onde nós utilizamos os prefixos honoríficos o e go em um determinado vocabulário ou conjugação verbal, e você tem a partícula o também sendo utilizada, você terá dificuldade de fazer a pronúncia correta para ler com fluência ou falar com fluência uma frase, né, constituída por linguagem honorífica. Porque aí você já não treinou desde cedo a sua pronúncia correta desta partícula. Eu estou falando isso agora porque eu me preocupo, porque eu quero que você realmente seja um estudante que não tenha esse tipo de dificuldade, que tenha esta clareza em relação a esta partícula em questão, porque eu vejo muita gente falando assim, dizendo que a pronúncia é igual. Não é. Questione. Não é. Então, faça o que eu disse para você. Tá? Coloque a prova. Escreva num papel e pergunte para os japoneses que trabalham com você, que estão no seu convívio. Você verá que eles irão fazer exatamente como eu acabei de dizer para você. Vendo como o, como se tivéssemos mesmo ali um W, assim como o A. Não é mesmo? Porque senão não faria sentido ele ter o mesmo som neste caso. Então, só para você entender aqui neste momento, a pronúncia desse silabar em questão, o, pronuncia aí. Bora? O. Conseguiu? Massa. Então, olha só. Aqui nós temos esse aqui que eu disse, que ele é bilabial, é Quando nós escrevemos em letra romana, nós colocamos aqui como se fosse um N. E é legal isso falar, né? Porque quando a gente romaniza a língua japonesa, a gente coloca N, não tem M. Né? Então, se eu escrevo lá cupom, que é um cupom, não é? De alguma coisa. Um cupom de desconto, de alguma coisa. Eu vou escrever cupom com, isso, com este N, não é? Porque é cupom, e esse aqui, cupom, com N. Não é porque terminou ali que eu vou colocar M, porque M seria se tivéssemos um vocabulário, né, escrito em português, ou espanhol. No espanhol, inclusive, a grande maioria é com N, não é? No final ali, mesmo que seja no final. Então, para quem fala a língua espanhola e o espanhol, muito provavelmente não terá, assim, não entenderá isso como algo estranho, né? Mais comum para vocês. Mas em português não temos palavras que terminam com N, não é mesmo? Até quando ela vem antes de um P, antes de um B. Lembre-se, gente, não é português. É Nihongo. Sendo assim, Nihongo é Nihongo, não é português. Então, nós não temos aí essa regra de antes de B e P é M. Não existe isso. No final da palavra é M. Não existe. São línguas diferentes, então não confunda. Então, é bacana entender isso para que você possa fazer corretamente. Então, lembre-se, quando nós temos essa terminação, as crianças na escola japonesa aprendem a falar, né, a pronunciar este silabário como um. Nós temos encontro bilabial aqui para pronunciar este fonema, esse som, não é, da língua. Então, muito provavelmente, as palavras que você fala até hoje, tá? Com esse som aberto, você prestar atenção, na grande maioria, os japoneses fazem com som fechado. É claro que não são todos os vocabulários que terminam com este som, deste fonema, que tem este som fechado bilabial. Alguns, né? Não que terminam simplesmente, mas que ele também está presente no meio deste vocabulário, entre dois silabários, por exemplo, também terão som aberto, mas isso com o tempo você vai assimilando, vai aprendendo, tá bom? Mas de forma geral, ele é fechado. Eu não falo, por exemplo, Suzuki-san aberta, Suzuki-san.
Entendeu? Não é Tanaka-san aberta, Tanaka-san. É fechado, o encontro é bilabial. E nós teremos vários outros vocabulários assim. Então, preste atenção e comece a perceber como que os japoneses pronunciam as palavras de forma geral, para que você possa entender isso. E o mais importante de tudo desta aula, deste vídeo para você, é que você tenha sempre em mente que, se você pretende estudar o idioma japonês, comece aprendendo pelo silabário hiragana, por favor. Você está aprendendo um novo idioma, né, que tem novas características, tem as suas peculiaridades de pronúncia. Se você já começa aprendendo através, né, com as letras romanas, você estará retardando o seu processo de aprendizagem. Então, abra a sua mente para o novo. Aceite o novo, porque senão vai ficar difícil para você, né, no processo todo de aprendizagem. Lá na frente você vai falar, meu Deus, quanto tempo eu perdi, né, com essa minha relutância em aprender a língua, né, corretamente, ou seja, com os silabários, principalmente, logo no início. Isso vai ajudar você o quê? A entender o fonema do idioma, ou seja, como pronunciar as palavras de acordo com a pronúncia do seu hiragana. Então, acho que a maior lição que ficou para você aqui neste vídeo é a diferença da pronúncia da partícula o com o nosso silabário o do hiragana, não é mesmo? E claro, todos os exemplos, as informações que eu te dei aqui neste momento são relevantes para que você possa entender que a pronúncia correta do silabário, né, hiragana, no começo dos seus estudos, ele irá te levar a conquistar uma fluência no idioma japonês. Irá te levar. Porque essa fluência linguística que você tanto busca como estudante do idioma, né, ela depende do seu domínio dos fonemas. E olha só, são só 46 fonemas na língua. Claro que a gente depois, né, tem outros aí com a mistura deles, mas não vem ao caso. Uma tabela de silabário com 46 fonemas. Basta você aprender a escrever, a ler, a pronunciar corretamente, que aí sim seus estudos será muito mais proveitoso. Espero que este vídeo tenha agregado para você algum conhecimento. Muitíssimo obrigado por estar aqui comigo até agora. Eu vou esperar aqui os seus comentários. Escreva no papel os dois silabários. Vá para o seu ambiente de trabalho, peça para um japonês pronunciar, ler aquilo para você. Koreo yonde kudasai. Seja assim, né? Nem que seja uma forma simples de pedir, mas Koreo yonde kudasai. Ele vai ler o. E aí depois você vem aqui e me fala nos comentários, porque eu quero saber. Isso vai ajudar muitas outras pessoas ao redor do mundo. Lembre-se, a internet alcança muitas pessoas. E pode ser que tenha pessoas em outros lugares aprendendo o idioma de uma outra forma, com outras pessoas, ou, enfim, autodidaticamente na internet, buscando por informação. E a internet está assim de informação, não é mesmo? Nem todas são verdadeiras. Inclusive, se você achar que a minha não é, eu acabei de falar para você, coloque a prova. E aí depois você vem aqui e coloca. Porque isso, esse seu depoimento aqui nos comentários vai ajudar muitas outras pessoas a entenderem que, de fato, há uma diferença e ela precisa ser respeitada, tá? E aí sim, você vai conseguir falar aí a língua maravilhosamente bem. Lembrando que uma vez eu fiz um vídeo como este, vou deixar aqui, e alguém comentou para mim que tinha um japonês na internet, e mandou um vídeo para mim, inclusive, um link para eu assistir, de um japonês dizendo que nunca tinha ouvido a pronúncia de o dessa forma, que para ele era o e ponto. Que a pronúncia era a mesma, igual do silabário o. Como eu disse para você no começo, tem japoneses, inclusive, que não pronunciam, às vezes, corretamente. Mas ele é dono da língua, não é? A língua é dele, ele faz o que ele bem entender. Existe, sim, uma cultura dos jovens da região de Tóquio, que são donos, adoram criar, né, novos vocabulários, gírias, expressões da língua e criar modinha. Sim, existem um grupo de jovens ali de uma certa geração que passaram a não utilizar mais a pronúncia correta da partícula o, tá? E alguma região mais ao norte do país também, me parece que deixou de ser tão pronunciada assim, com tanta ênfase. Mas lembre-se, gente, nós estamos falando de um idioma que
é usado para uma comunicação geral no país todo. Então, não se prenda a coisas regionais. Não é porque um grupo de jovens em Tóquio, uma certa geração de jovens em Tóquio, não pronuncia corretamente porque eles não acham necessidade, e claro, se farão entender na língua porque eles dominam o idioma deles, é uma língua, né, materna, você é um estudante, eles podem se comunicar em qualquer lugar, porque aquilo lá será irrelevante para ele na sua conversação. Agora, você não. Então, é importante você entender que você vai seguir a minoria, neste caso, ou a maioria, não é? Dos falantes da língua no país para se comunicar no idioma corretamente. Faça o teste. Então, eu assisti o vídeo, sim, ao vídeo que me mandaram na época, e é justamente isso. Fui pesquisar e encontrei essa informação, de que existe sim alguns lugares que não se pronunciam tão, né, corretamente, mas, enfim, é peculiaridade daquele povo, daquela região em questão. Isso não significa que se aplique gramaticalmente dentro da língua. Então, se você vai estudar o idioma com o professor japonês, que é um professor que tem esta consciência e esse compromisso para com o seu aluno, assim como eu tenho com vocês, que acompanham o meu trabalho, ele irá falar para você que há sim uma diferença e ela precisa ser respeitada. Tá bom? É isso. Espero que você tenha gostado. A gente se vê em um outro vídeo aqui no Fale Japonês. Como você sabe, tem uma centena aí de vídeos para você, tanto no YouTube, Facebook, Instagram. Acompanhe as minhas mídias sociais. Se você não é inscrito ainda aqui no YouTube, faça o favor de assinar, de se inscrever aí e também ativar o sininho para que você possa receber as notificações de quando eu estiver aqui com um vídeo novo, tá bom? Sempre me atrapalho para pedir para você fazer isso, porque eu acredito que se você gostou, você vai se inscrever de qualquer maneira, sem que eu precise pedir, não é mesmo? E você que assiste os vídeos no YouTube já sabe que é só você fazendo isso, dando um like para mim, essas coisas todas aí, é que você vai me ajudar a continuar fazendo esse trabalho para você. Caso contrário, em algum momento eu vou desistir, sai e você fica com o que sobrar. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Já né? Arigatou gozaimashita.